Olá, meus amados, hoje é dia 8 de abril e com muita alegria nós seguimos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos juntos ler o finalzinho do capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler hoje os versículos do 13 ao 16 e assim fechamos este capítulo 2. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então ele está falando aqui a diferença do homem natural e do homem espiritual. O homem natural é aquele que segue a natureza, né? A natureza, o normal, a vida cotidiana normal. E o homem espiritual é aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. E existe uma diferença enorme da gente viver pelo Espírito Santo e da gente viver pela natureza do mundo. Muito grande. Quando a gente se guia pelas nossas paixões, pela nossa natureza, pela nossa intuição mundana, né? A gente acaba se guiando meio que cegamente, sem saber as melhores decisões, sem buscar a vontade do Senhor. E quantas pessoas vivem assim, dizendo a si mesmas, né? Eu não preciso de Deus, eu me viro muito bem sozinho, Deus não existe, eu não preciso dessa baboseira de Espírito Santo. Não tem gente que fala isso? Eu tomo as minhas decisões por mim mesmo, eu não sou guiado por ninguém, minha vida, minhas regras, não é assim que a gente ouve por aí? Mas, gente, com certeza as pessoas que vivem assim, elas não procuram a vontade do Senhor. E se você não vive a vontade do Senhor, me desculpe, mas você não é feliz. Você não está plenamente feliz dentro do teu coração. Ao passo que quando a gente é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e vive a vida espiritual, nós buscamos a vontade de Deus nas nossas ações, na nossa vida, nas nossas decisões cotidianas. E esse Espírito Santo, ele vem e nos ilumina, e nos mostra, e nos acalma, e nos protege. E ele é o nosso advogado, ele está do nosso lado, e assim a gente vai caminhando. Então veja que é diferente viver pelo Espírito Santo. Vamos então rezar, vamos terminar rezando, pedindo isso para Jesus, né? Obrigado, Senhor, por esta passagem bíblica maravilhosa que nos fala sobre viver segundo o Espírito Santo. E eu quero isso para mim. Nós queremos, Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito, viver conforme o Teu Espírito Santo nos ilumina, nos mostra, nos guia. Ajudai-nos, Senhor, a viver esta dimensão do Espírito Santo em nossas vidas, a buscar cada vez mais a Sua vontade, o Seu querer, guiados, iluminados por este Espírito Santo.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.